sequência a palavra do Senhor, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Mateus 22. A palavra do Senhor nos diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oremos. Pai Santo, pedimos a Tua divina misericórdia a nos assistir neste momento. Que o Senhor nos ilumine os olhos, ilumine nosso coração, dá-nos entendimento da Tua palavra, não para que admiremos, mas para que vivamos. Senhor, que tudo quanto ouvirmos seja somente a palavra do Senhor. Fala conosco, ó Deus, para que vivamos de forma que apraza ao Seu coração. Em nome santo de Jesus oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é parte de uma sequência de parábolas que Jesus profere no templo em Jerusalém. E a circunstância em que Jesus profere essas parábolas, ela é imediatamente após ele realizar muitas curas, muitos milagres, muitos sinais que somente Deus pode fazer entre os homens. Ele deu vista aos cegos, ele curou paralíticos, ele expulsou espíritos malignos de pessoas, e isso aconteceu no espaço onde encontrava-se o templo em Jerusalém. E os sacerdotes, os fariseus, os escribas, enciumados com aquela presença gloriosa de Jesus e a forma como as pessoas tributavam admiração, adoração ao Senhor, eles então cercam a Jesus e indagam de onde vem essa autoridade. Porque o templo era a autoridade máxima em Israel. O templo era a autoridade suprema em Israel. Tudo vinha
do templo, da instituição do templo em Jerusalém. E quando nós falamos do templo, meus irmãos, nós não podemos cometer um erro crasso, que muitas vezes as pessoas fazem, que é de confundir o templo com a igreja de hoje. O templo do Antigo Testamento, ele foi uma instituição que começou desde os tempos antigos, que era sombra do que Jesus realizaria na cruz do Calvário. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus, um crente que se esmera no estudo das Sagradas Escrituras, não pode cometer esse erro de achar que todas as vezes que fala templo, está falando da igreja. Não. O templo nos dias de Jesus era o templo de Herodes. O templo nos dias de Jesus não era como nos dias de Davi, quando havia tabernáculo ainda, nos primeiros anos do reinado de Salomão, quando foi estabelecido de fato um templo em Jerusalém, e havia um único sumo sacerdote, e havia turnos no sacerdócio. Nos dias de Jesus havia 2 sumos sacerdotes, a saber, Anás e Caifás. Eles eram parentes, era tudo política. E nessa arquitetura política, movimentava-se muita coisa. E de repente, eles recebem a visita do Deus glorioso, do Senhor Jesus. O Senhor da glória desce dos céus, se veste de carne e osso, e anda entre nós. E ele entra no templo. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus entrou no templo e viu o que faziam lá, a ira dele se acendeu. E ele virou as mesas. Porque aquilo não era adoração a Deus, aquilo lá era escambo, era troca, era venda, era comércio. E aqui, nesse contexto, Jesus, ao entrar no templo, quando diz no capítulo 21, a partir do versículo de número 12, em especial no versículo 14, diz: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Ou seja, não concordaram com aquilo. Não concordaram. E eles passam a interpelar Jesus, e Jesus passa a responder por parábolas. E aí nós chegamos nessa parábola, que conhecemos como a parábola das bodas, ou seja, a parábola que Jesus contou o que é o reino de Deus, o que é o evangelho, o que é seguir a Jesus, o que é amar a Deus segundo Jesus, o que é essa atmosfera, essa presença real, o reino de Deus. Jesus faz por parábola. E olha que interessante, o verso 1 diz: de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Primeira coisa que nós devemos lembrar aqui, meus irmãos, é que a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus trata do ambiente da adoração a Ele, onde o homem se encontra com Ele, como um ambiente festivo. Já viu uma pessoa ficar entristecida por ser convidada à festa mais importante? Geralmente, as pessoas ficam entristecidas quando são esquecidas. Todos nós queremos frequentar um ambiente agradável, gostoso, uma festa que nos alegra quem nos convidou, alegra o convidado. E o reino dos céus, meus irmãos, é comparado a uma grande festa.
É um ambiente festivo. Quando o Senhor Deus libertou o seu povo no Egito, o Senhor deu essa ordem a Faraó: liberte o meu povo para que celebre o meu nome, para que faça festa para mim, para que celebre, para que eu venha ao encontro do meu povo e eles estejam na minha presença. Eu preciso promover isso porque é algo que está no meu coração desde a eternidade. Primeira coisa que eu quero fazer você lembrar aqui essa noite é isso: é que o reino de Deus não é uma cerimônia fúnebre na vida, é um ambiente festivo. O crente vive alegre mesmo estando triste. Esse paradoxo é possível. É possível uma pessoa enfrentar diversas vicissitudes da vida que colocam ela para baixo, enfrentam o luto, enfrentam a perca de um ente querido, enfrentam a perca de um trabalho, enfrentam a perca de tudo, mas mesmo assim diz: sou parte do reino, eu faço parte do reino de Deus, todas essas coisas passarão, a minha morada está nos céus. O crente tem essa certeza de que ele faz parte do reino, desse ambiente festivo. E Jesus, contando essa parábola, ele está falando com os sacerdotes e os escribas que indignaram-se porque ele estava curando cegos, paralíticos, e ele abraçava a todos que vinham até ele. Jesus abraçava a todos. E então, ele, estabelecendo esse princípio que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, ele vira a chave na mente dos seus ouvintes, porque um rei, quando celebrava as festas do seu reinado, como que é o convite de um rei? Para nós, a nossa sociedade, isso nos soa estranho, mas nos países orientais, onde há um rei, o convite do rei é uma ordem. É uma ordem. Você foi convidado pelo rei. O rei deseja a sua presença. É motivo de prestígio para quem é convidado e é imperioso. Mas olha só o que o texto nos diz. Então enviou, versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, festa de casamento, festona, festança, festa que não era de 2, 3 horas numa noite apenas como as nossas. Festa de bodas durava no mínimo uma semana. Uma semana. Quem convidava providenciava a roupa para o convidado, providenciava a alimentação, providenciava a hospedagem para quem era convidado. Meus irmãos, olhem aqui para mim, todos vocês. Se você recebe um convite, que a pessoa diz: eu pago a sua viagem, eu pago o seu hotel, não importa quantos dias dure a festa, é por minha conta. Que desculpa! Que desculpa! Eu não conheço, mas fala-se muito Copacabana Palace, onde os artistas, o sonho dos artistas no Brasil é morar no Copacabana Palace, onde as festas mais requintadas do Brasil acontecem há pelo menos 100 anos. Imagine um rei que diz: a festa vai acontecer nesse ambiente, no mais requintado do país. Venham, porque as pessoas mais importantes estarão presentes. Você é tão importante quanto as outras. Todavia, diz-nos o texto, no versículo 3, mas estes não quiseram vir. Por que eles não foram, gente? Não quiseram. Sabe o que a Bíblia nos ensina aqui? O querer do homem é terrível. O homem tem um querer que é tão terrível que o prepara para dizer não para a festa mais importante do universo.
O querer do homem é contrário ao querer de Deus. O Deus que promove a festa da vida eterna, que convida o coração pecaminoso, diz: não quero, não quero, não quero. E Jesus continua no versículo 4 dizendo: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. A grosso modo, a mesa está posta, chegou a hora, é só chegar e desfrutar da festa que eu estou promovendo para vocês. No versículo 5, então, vem a escusa: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. O evangelista Lucas, no capítulo 14, ele conta a mesma parábola, e ele nos informa o seguinte, que um deu a escusa da seguinte maneira: diga que eu casei, e por isso me tenha por escusado. Outro disse: diga que eu comprei um terreno e eu preciso ir vê-lo. E um terceiro disse: diga que eu comprei uma junta de bois e eu preciso ir ao campo para prová-la. Me tenha por escusado. Meus irmãos, olha aqui. Casamento, coisa mais maravilhosa, não tem nada de errado com isso. Comprar um terreno não tem nada de errado. Comprar uma junta de bois, a ferramenta do trabalho no campo, não tem nada de errado. Tem? Então por que eles mencionam isso e o rei fica irado? É porque o rei do reino que dá a festa, ele dá uma ordem, porque a sua festa é mais importante que qualquer projeto desses que o homem se envolve. Meus irmãos, o reino de Deus é mais importante que qualquer coisa. O reino de Deus, a presença do rei, o banquete que o rei coloca para todos nós é mais importante que as alianças terrenas, é mais importante que qualquer terreno nesse mundo, é mais importante que qualquer aparato que nós venhamos adquirir ou acumular para o nosso trabalho ou da nossa posteridade. O problema não é que era casamento, era terreno, era junta de bois. É o grau de importância que o homem dá. O que o texto nos diz, o versículo 5, é: eles, porém, não se importaram. Não se importaram. Gente, não se importar, que cena que vem na sua cabeça? Não dar importância a. Não dar importância, mas não bastando isso, o texto ainda diz: e se foram. Não dar importância é virar as costas. Tem gente que vira as costas e fica presente, não é verdade? Agora tem gente que faz mais do que dar as costas. Dá as costas e vai embora. Aí é uma afronta, não? Aí é uma afronta. E os outros, versículo 6, agarrando os servos, os maltrataram, pisaram neles, açoitaram eles, cuspiram neles, jogaram no chão, esfolaram eles, quebraram seus membros, e ficou somente nisso, numa tortura, numa surra coletiva? Não, eles mataram os servos do rei. Jesus está falando no templo para que os sacerdotes e os escribas ouçam tudo isso aqui. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Ou seja,
o rei, vendo o comportamento desses que foram convidados, ficou irado, porque não combinava a atitude deles com o amor que ele tem em dar a festa. E no seu reino, ele não deseja que tais pessoas estejam presentes, nem que seja uma mínima colôniazinha de gente má. O rei diz: eu vou exterminar, porque o meu reino é reino de paz, é reino de graça, é reino de amor. Não é reino de gente que maltrata, de gente que mata, de gente que não dá importância para a vida. No meu reino, tais colônias não vão parasitar. E ele extermina aqueles assassinos. Olha como Jesus fala, meus irmãos. Jesus está dizendo aqui que aquele que presta culto a Deus, como os sacerdotes daqueles dias, os escribas que copiavam, eram os copistas do texto sagrado, essas pessoas que conheciam a palavra de Deus, que ensinavam a letra da palavra de Deus, sem ter o espírito amoroso de Deus, tais pessoas que tinham conhecimento, mas o coração estava longe do Senhor, tais pessoas que com a sua confissão de fé proferiam verdades, mas o coração dizia não para Deus, dizia não quero, não me importo, não quero ir para a sua festa. Jesus chama de assassinos. A mensagem de Jesus, ela é assim. Ela é franca, ela é direta e ela nos toca de forma chocante, ao ponto de nós concluirmos que se nós tivermos no nosso coração uma disposição de dar mais importância a outras coisas e o reino de Deus for relegado, for colocado em segundo plano, terceiro, ou mesmo que seja o plano 1.1, para Jesus não é assim. O reino de Deus é a coisa mais importante. E o que nos incomoda quando nós ouvimos isso? Que o reino de Deus é comparado a um rei que dá uma festa e fica irado quando a pessoa diz não. Meus irmãos, nós nos incomodamos porque nós não conhecemos esse grau de amor. Nós não conhecemos esse grau de amor. Isso aqui é melhor para a nossa visão, para a nossa compreensão, se nós enxergarmos como era nos tempos antigos, um reino em que havia um palácio, havia a casa dos nobres em volta, havia muralhas protegendo, e do lado de fora das muralhas havia casebres, havia pessoas expostas aos perigos, havia pessoas passando fome, e então o rei, lá do seu palácio, ele abre todas as portas e diz para os miseráveis: entrem todos vocês, não fica aí não. Esse rei é bom ou não? Certamente, né, gente? Certamente é um rei bom. Mas Jesus diz, eles receberam os servos e disseram: não queremos. Os servos insistiram, então eles não se importaram, viraram as costas e foram. Os servos ainda insistindo mais, eles começaram a maltratar os servos pela insistência e os mataram, pensando que matando os servos também matariam a mensagem. Mas a palavra de Deus não está algemada. A mensagem do convite, ela continua, continua e continua. Deus quer você na festa. Deus deseja ver você no salão. Deus deseja ver você no banquete. Deus deseja você presente com Ele. O convite está feito. O seu coração pode dizer: não quero. Realmente, o coração de todos nós diz: não quero. Por isso que quando o jovem rico veio e ele entristecido, porque tinha muitas riquezas e não se desfez das riquezas para seguir a Jesus, quando ele virou as costas, disseram: nossa, quem poderá ser salvo? É impossível para os homens. Foi a conclusão dos discípulos, que o coração do homem é isso. Mas Jesus disse: para os homens é impossível, contudo, para Deus nada é impossível.
O texto que muitas vezes nós lembramos para cura, para milagres, e está de fato de acordo com a Bíblia. Para Deus não há impossíveis. Foi inclusive o que o anjo falou para Maria. Para Deus não há impossíveis. Quando Jesus fala desse para Deus não há impossíveis, é em relação ao nosso coração aceitando esse convite. Meus irmãos, não importa se em algum momento nós dissemos eu quero, mas com a nossa vida nós rejeitamos o convite. O fato é, a mensagem está sendo pregada para que você diga, eu vou em nome de Jesus, na força que Ele tem para mim. Senhor, quebranta meu coração, que eu dê importância ao Teu reino. Nada mais é importante além do Teu reino. Eu não posso dizer, o meu negócio é mais importante, eu não tenho tempo. O meu projeto é mais importante, eu não tenho tempo. Lembrando, Lucas 14 diz, comprei um terreno. Você pode ter colocado os seus olhos na mansão, no condomínio dos seus sonhos. Esse projeto é ínfimo comparado a dizer sim para Deus. Você pode ter colocado o teu coração numa relação de aparatos, de envolver-se não com junta de bois, mas eu vou me apoiar aqui na economia, eu vou fazer tal coisa do meu trabalho, eu vou gastar a minha vida em algo para que amanhã eu diga, descansa minha alma. Jesus chamou isso de loucura, disse louco, esta noite pedirão a tua alma. Então, o que acontece? O rei, após dar cabo dessa colônia de pessoas que não queriam, que não se importavam, virando as costas e indo, e que maltratava e matava os profetas de Deus, enviados por ele. Versículo 8 diz, então disse aos seus servos, está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Olha comigo novamente esse texto, versículo 8. Está pronta a festa, vírgula, mas os convidados não eram dignos. Quando eu começo a ver o meu coração oscilar, olhar para a vida e sofrer tentações da vida mesmo, coisa normal. E eu encontro que algumas coisas podem ofuscar a glória de Deus. Eu digo, Senhor, livra-me disso, para que eu não seja considerado como indigno de estar na festa. Porque, meus irmãos, os indignos não eram pessoas que estavam com prostitutas, não eram pessoas que estavam em outros banquetes, eles eram simplesmente pessoas que manifestavam pelo querer, não quero. Não quero. Ou então não davam importância. Sabe o que deve nos chamar a atenção? É que nós vivemos num tempo em que as pessoas não dão importância para Deus, gente. Não se importam. Elas não se importam. Importar-se com Deus, com o seu reino, é importar-se com aquilo que move o coração de Deus, a sua glória, a sua santidade. O que nós lemos, o profeta Isaías, é a todos, vinde, vinde, a sede de vocês vai ser saciada, venham todos vocês, porque todo que vier beberá dessa água, todo que vier terá a vida satisfeita. O convite é esse, gente. O Evangelho é um convite. O rei diz para os seus servos,
E depois, versículo 9, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, vírgula, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Já imaginou essa cena? O convite dizia, venha, mas eu não tenho roupa para ir. Não tem problema. Junto do convite, o alfaiate vai tirar as suas medidas. Vestes serão feitas para você, especificamente para você. Não tem como você dizer não, porque ele se preocupa até mesmo com a sua vestimenta. Você não será envergonhado. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. O convite é feito, eu não me preparei. Não importa, é Ele que te prepara para entrar no salão. É Ele que te prepara para a vida eterna. É Ele que te lava. É Ele que te banha. É Ele que remove as suas manchas. Não tem como dizer não. Não tem como. O convite é feito, mas agora você veio dizer, é porque é agora que a festa está acontecendo. O banquete está pronto. E está pronto por quê? Porque se for daqui uma semana, você coloca alguma coisa entre agora e uma semana. Mas o convite é feito para já, para agora. O banquete está pronto, preparado. Entra e coma, festeje com Deus. É para já. A mensagem é essa: o reino de Deus é a coisa mais urgente que nós temos. E dizer sim ao convite de Jesus para entrar na vida eterna com Ele e por meio dele, não é um projeto para daqui a alguns dias, é para agora, é para já, é para este momento. Então, maus e bons foram postos no salão. Como os escribas, os fariseus, os sacerdotes do templo ficavam irados ouvindo isso. Como se nós, que somos o suprassumo da pureza, estamos aqui, ele vem falar isso de maus e bons. A mensagem do Evangelho é isso, é que Deus, olhando para nós, não viu nada de bom, mas Ele manifestou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer por nós, mesmo nós sendo pecadores. O nome disso é graça de Deus, amor imerecido. Por isso que é maus e bons. Quando chegarmos nos céus, meus irmãos, eu creio que nós ficaremos assustados com muitas pessoas que estão lá. Porque Jesus disse certa vez aos escribas, aos fariseus, porque meretrizes e publicanos estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Mas como assim? Porque eles não mereciam, nunca tinham crédito, mas quando ouviram a mensagem disseram, eu agarro com todas as forças esta oportunidade, não deixarei passar, não deixarei para daqui a pouco. É como o ladrão na cruz, não deixou para daqui a alguns segundos. Hoje mesmo foi a resposta que ele ouviu de Jesus, estarás comigo. Senhor, lembra-te de mim. Eu lembro de você já, agora e hoje mesmo. Você estará comigo no paraíso? O Evangelho é para já, é para agora. A certeza do Evangelho é para já e é para agora. E como que termina isso? O rei entrando no salão para agradecer a todos que vieram, para abraçar a todos, para congratular com todos à mesa. Notou ali um homem que não trazia o quê? Veste nupcial. Junto com o convite ia a vestimenta, mas alguém não estava vestido de acordo. E essa mensagem Jesus cita para aquelas pessoas que confiam na sua justiça própria. Nunca, meus irmãos, a salvação é pelo nosso mérito, é pelo que Cristo nos veste.
E notando um homem que não trazia veste nupcial, perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. No original quer dizer o seguinte: e ele ficou paralisado. Sabe aquela mobilidade da festa? De você levantar numa mesa, encontrar alguém do outro lado, puxa, quanto tempo que eu não te vejo, e você abraça. Aquela mobilidade da festa que quando o anfitrião vem até você, de braços abertos para te dar aquele abraço, você se levanta à mesa também e abraça ele. Coisa gostosa, não? É isso que quer dizer. É que essa pessoa que confiava em si, que não confiou na vestimenta que o rei dava para os seus convidados, quando o rei chegou a ele, ele ficou imóvel, não tinha condições de ele abraçar o rei, não tinha como ele agradecer por estar ali. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus falou isso com respeito aos sacerdotes e aos escribas que queriam censurá-lo de curar no templo e diziam que eles eram o pedigree judaico da aproximação com Deus. Mas Jesus diz: você que confia na sua própria justiça, você que não crê na misericórdia de Deus, você que não atenta para o que Deus faz, para a graça de Deus, observe qual é o rumo. Não tem como você participar dessa grande festa, porque a festa é promovida para todo aquele que não tem capacidade de se lavar. É Deus que tem que operar nele. E nós dizemos essa frase, como diz no popular, às tortas e às direitas, não é? Muitos são chamados e poucos escolhidos, não é verdade? A gente cita isso na feira, na padaria, posto de gasolina. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora olha o contexto dela. Jesus diz: porque muitos são chamados. Muitos. Quais foram os chamados? Todos os sacerdotes foram chamados. Todos os escribas foram chamados. Todos os doutores da lei foram chamados pela palavra de Deus, pelo ministério dos profetas. Mas eles disseram: não quero. Eles não se importaram e se foram. E eles maltrataram os profetas, os servos e os mataram. Mas Jesus diz: mas poucos escolhidos. Essa noite a minha pergunta é: qual é a resposta que há no seu coração agora, depois de você ser tocado pela palavra de Deus? Não é a lógica humana. Talvez o seu coração esteja dizendo: quero tanto participar dessa festa. Quero tanto. A boa notícia que quero dar para você é que o Senhor Deus também diz: eu quero tanto você comigo. Eu criei você para isso. Para você viver comigo, na minha presença. Convido você a se colocar em pé, nós vamos orar. Curvemos a nossa fronte. Fechemos os olhos e falemos com o Senhor nosso Deus. Essa noite nós ouvimos a palavra do Senhor, que nos diz que Ele é o Deus do convite, Ele é o Deus da festa, Ele é o Deus que nos quer junto de si. Você tem fome de Deus? Ou o seu coração diz para Deus: eu não me importo com o Senhor, eu não me importo com o seu convite. Essa noite eu convido você a lutar em oração contra o teu coração. Lute em oração contra o teu coração. Peça a graça do Senhor e força do Senhor. Fortaleça no Senhor. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. E que você essa noite, ouvindo esse convite, aceite. Eu sou mau. O texto nos diz, boca de Jesus, maus e bons foram reunidos nesse salão. Somente no reino de Deus há essa possibilidade, porque é Ele quem nos lava e quem nos veste para a vida eterna.
Oremos. Senhor, graças te damos por tua santa palavra que vem até nós de forma clara, dizendo que a coisa mais importante da vida não são os negócios da vida, não é aquilo que nós adquirimos, não são os projetos que nós alardeamos pela vida. Nada é mais importante que dizer sim a este convite. Nada é mais importante que essa festa que está sendo preparada desde a fundação do mundo. Ó Senhor, se porventura houver entre nós, se houver em nós uma disposição no coração que faz com que o reino de Deus seja relegado, seja posto em segundo plano, trate do nosso coração, ó Deus, porque não há nada mais importante do que obedecer-te e viver para a tua glória, viver com os olhos no céu, viver revestindo-nos de Cristo Jesus, porque cremos que em breve o Senhor voltará para nos buscar. Senhor, fala com teu povo, fala conosco, fala comigo, que ao longo dessa semana a tua palavra ecoe no nosso coração, para que vivamos uma vida que diz sim, Senhor, eu desejo, eu quero, seja feita a tua vontade, que essa festa comece agora no nosso coração, em nome de Jesus.